Agora, o início aqui está, que a Célia tinha falado que tem que mudar o... Aqui, eu vou ler. Tá, então com a palavra evangelho. Bom, gente, na realidade eu estou aqui representando o resgate que eu morri, né, que Tereza é aqui a titular. Eu vou só ler o parecer. Parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, sobre o projeto de lei complementar 65/2019. A emenda é: altera dispositivos da Lei 10.850, de 7 de junho de 2001, que cria a Área de Proteção Ambiental APA do município de Campinas, regulamenta o uso e ocupação do solo e o exercício de atividades pelo setor público e privado e dá outras providências. Então vai ser alterado aí, tá? Para ficar bom. Relatório. O Conselho Municipal de Desenvolvimento, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, recebeu para análise e parecer o PLC 65/2019, de autoria do Executivo Municipal, em 6 de 2 de 2020. Na Assembleia Geral Ordinária, ocorrida no dia 12 de 2 de 2020, foi formada a Comissão de Trabalho para análise do referido PLC 65/2019, com a participação dos seguintes membros: Karina Silva Cury, Cássio de Oliveira Gonçalves, Evangelina de Almeida Pinho, Gabriela Marques Romero, João Manuel Verde dos Santos, Márcio Rodrigo Barbuti, Maria Rodrigues Cabral, Marcelo Vinholes Ferreira, Ronaldo Guedes Seifeld, né? Tereza Cristina Moura Penteado e Valdemar Gargantini Júnior, sendo designados relatores Tereza Cristina Moura Penteado, Movimento Resgate Cambuí, e Ronaldo Guedes Seifeld, OAB São Paulo. Posso só fazer um comentário? Como esse é o 65, eu te pedi para ficar somente no 66, então eu vou tirar meu nome no 65. Ok. O meu e do Valdemar, que também faz parte do setor. Ok. E o Valdemar, né? E eu não sei porque o Marcelo não está aqui, mas naquela reunião o Marcelo também tinha falado que só participaria do 66, eu não sei. Mas ele participou da reunião das duas. Ativamente. Sim, mas não fazer parte da comissão. Na reunião das comissões, o Marcelo veio, o Gargantino. 66. Ele veio também. Vem duas reuniões. Ele faz parte. Não, mas não da... Mas não da Não da comissão. 65. Mas não da comissão. Mas ele foi feito uma comissão dos dois, né? Os dois, na verdade. Não está separado. Mas na reunião do dia 12 de fevereiro estava separado, você está mencionando a reunião do dia 12. Não. Aqui está mencionando, tá? Porque Eu tava ficou, aqui. ficou junto, né? Que na verdade ficou. Foi discutido. Falou, formaria duas comissões, mas depois, na reunião da comissão, que ia se estabelecer a divisão e acabou não estabelecendo a divisão por conta das duas leis tratarem. Mas então, como eu não fiz parte da discussão de 65, então eu não Tirei tirei você. vontade. E teria o Valdemar colocar também. na Assembleia Geral ocorrida no dia 12, foi formada a comissão, tal. E nas reuniões de trabalho foram decididos que seria feito com quem estivesse aqui, entendeu? Os dois trabalhando juntos. Bom, uma coisa Não, pode foi ser, decidida. Na verdade, o Valdemar participou das reuniões lá do 66, do que eu não lembro se ele participou do 65. Sim, 65 sim. Ele participou também? Sim. De qualquer forma, Ele não está aqui, então eu não vou falar por ele, mas... esse aqui é relacionado Do dia só ao 12. 65, né? então, e como eu não estive na discussão do 65, eu não sei como Eu foi tirei o seu marcado. nome, eu tirei outro E o nome dia depois, 12? mas voltado, volta, né? O Marcelo participou mesmo da 65 e... Marcelo participou de todas as reuniões ativamente. Bom, a Comissão de Trabalho se reuniu nos dias 18 e 28 de fevereiro, 3, 6 e 10, falta um número aqui, né? De março, para análise e debate dos dispositivos do PLC 65/2019, concluindo nem sempre de forma unânime as avaliações de propostas que se seguem. Aí eu queria saber uma coisa por uma questão de ordem, presidente. A gente vai lendo item por item discutindo, e assim faz, ou lê tudo e discute tudo? Não, na verdade a gente geralmente lê tudo e discute depois.
depois. Mas Como você preferir. também, a gente também pode discutir item por item. Então vamos lá, eu vou ler. Porque é bastante específico. Nossa, João, peraí, só pela vastidão de assuntos, esse esquema a gente não vai chegando no meio da minha cinta hoje. Hein? Tá. Não, É acho bom que ler tranquilo, tudo. sabia? Porque não são tantos pontos de São alteração. 7 páginas, né? Não é nem tanto assim. Não, e essas páginas aí tem o texto da lei original, para facilitar justamente a leitura. Porque é para ficar tudo esclarecido aqui. É. 3 do 3 e 3 do 3. Tá certo. Não, tá repetido. Precisa ver. Então vamos lá, para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Bom, se segue, né? No artigo 2º, que altera o artigo 3º da Lei 10.850, em relação ao inciso, falta alguns anos, viu, da lei, em relação ao inciso 9, que possui a seguinte redação, é isso que está sendo proposto a alteração. A exigência de licenciamento ambiental prévio para obras impactantes a serem realizadas na APA, por meio da elaboração de RAP, relatório ambiental preliminar, EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, outros estudos ambientais, dependendo do caso, a fim de garantir a análise e mitigação dos impactos decorrentes de sua implantação e funcionamento. Esse é o texto que está no projeto. O CMDU, aí o parecer, o CMDU considera importante a introdução no texto da lei da definição de obras impactantes. Da mesma forma, considera também que deverá ser substituída a expressão EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, ou outros estudos ambientais, dependendo do caso, ou EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, além de outros estudos ambientais, dependendo do caso. Olha só, eu acho que não é o CMDU que considera importante. São vocês da comissão que estão fazendo análise e nós vamos votar. Não, vamos fazer o parecer. A opinião é de se for CMDU. aprovado, é o CMDU. Vai ficar A gente sempre vai pelo parecer do CMDU, no caso. Alguém tem alguma dúvida? Que a gente está falando assim, o que são obras impactantes? Porque está em aberto o que é obra impactante. E essa questão da gente acrescentar o ou e o além no texto, para deixar o texto mais explícito. Fazendo uma consideração. Quando houve alguma consideração, digamos, de, por exemplo, relatório, uma opinião diferente entre as entidades que estavam relatando, ou opiniões diferentes em relação às conclusões, ou no relato, só considerações no relato, ou nas opiniões mesmo, nas decisões, digamos, da comissão, aí está instalado. Que a entidade está se posicionando de que forma. Quando é coisa que não houve nenhum tipo de contradição. Essa pergunta é muito importante. O que são obras impactantes? Justamente para evitar o sujeito a consulta, conforme parecer, dependendo da análise dos técnicos. Se a gente puder extirpar qualquer subjetividade, eu acho que é fundamental. Essa coisa de obras impactantes fica no universo. Já existe. A gente pode até incluir no texto aqui a definição de obras impactantes para eliminar a possibilidade de baixa, média e alta impacto. Certo? Mas o que Lá que já é tem obra uma acesso à definição. Tem que definir. Justamente como o Elton falou, para eliminar qualquer subjetividade na análise da lei. A lição dos usos são as pontes. De médio, de incomodidade. Isso, incomodidade. Na interpretação, Não as obras. na aplicação, na Vai verdade. saber o que É sujeito a consulta. Conforme a lua do cara que vai analisar. Incluir na definição de obra impactante, vírgula, a fim de eliminar a subjetividade na aplicação da lei. Ótimo. Perfeito. Vamos continuar. Então vamos lá. Em relação ao inciso. Gente, vamos centralizar, senão a gente não sai daqui hoje. Em relação ao inciso 13, esse aqui eu não copiei, foi aquele que se encaminhou. Suprimir o termo frações ideais, ficando a seguinte redação. Inciso 13.
O controle do parcelamento do solo na área rural, onde é proibido o parcelamento em frações que resultem em área inferior ao módulo mínimo estabelecido no zoneamento rural da APA e desvirtuamento do uso do solo na mencionada área. Vou explicar. Nessa segunda frase, ela estava da seguinte forma: o controle sobre parcelamento, onde é proibido o parcelamento em frações ideais que resultem em área inferior ao módulo mínimo. Quer dizer, o termo fração ideal ele estava meio sem sentido. Por isso que... Como é que foi transformado? Só ficou frações que resultem em área inferior ao módulo mínimo. Só tirou o termo ideal. Ideal é que está no campo da ideia, né? Não, é que é o termo técnico da fração ideal. Isso é um termo técnico que os cartórios usam não quando pode você ser. faz uma fração de terra, não seja de um lote urbano determinado. Mas a gente está falando aí do rural, tá? Mas é isso que eles estão falando, eles não querem que crie-se condomínios. Então, é isso aí. E aí a fração ideal é o termo usado para condomínio. Por exemplo, Exato, por isso que eu tenho que dar no campo da ideia, porque você tem um condomínio e você não consegue precisar Não é onde está rural. cada parte. Tá Por isso é certo. ideal. É a fração que tem da escada, que é dentro do condomínio, é a fração da garagem, quando ela é coletiva, né? Em relação à terra, eu acho que o comando da norma é o seguinte: você não pode fazer lotes, seriam frações exclusivas, para usar um termo de condomínio que vocês estão usando. mas aí não cabe nem o termo fração, não cabe o parcelamento Um parcelamento que resulte em área inferior ao módulo mínimo. Agora, A fração o que eu acho que a intenção da lei, é divisível. a intenção da lei é assim: eu tenho 5 donos de uma fazenda. Daqui a pouco eles fazem uma escritura de fração ideal de cada dono. É isso que eles não querem. Nem o clube de campo de Valinhos, por exemplo. Eu acho mais Clube, é umas coisas loucas. O cara cria um clube, Não, mas aí 300 está reais. parecendo ao módulo mínimo. Eu acho que é divisão Cada um tem mesmo. um pedaço. Eu acho que a intenção é não condominizar. Não, mas aí quando você tem a propriedade, vários proprietários, você tem um tanto avo da área. Exatamente, uma Não, fração mas ideal, não tem jeito. Mas é ele federal. consegue mesmo você querendo. O clube de campo de Valinhos, por exemplo, mais latente, que virou até uma emprolha judicial, e inclusive tem um zonamento especial lá que eles não conseguem resolver em propriedade. Criaram um clube, uma fazenda, dividiram em 300 e poucos, 300 avos para cada proprietário. Mas aí não é fração ideal. Não, aí é título patrimonial. Outro 300 lá e cria um negócio lá que Que é clube. Aí você compra cotas de clube, né? É cota, título patrimonial, aí é uma outra estrutura jurídica complicadíssima. Agora, porque é o seguinte, até onde a gente pode, nessa lei municipal, proibir o condomínio, que é um condomínio do Código Civil, que é condomínio sobre propriedade, não é isso? Não condomínio de edificação, condomínio de Eu acho propriedade. que essa pergunta sua precisa pensar duas vezes. Uhum. Inclusive, o próprio INCRA, que é o órgão da entidade federal que rege a unidade rural, ele fixa que o parcelamento mínimo do módulo rural é o módulo rural fiscal da região, que aqui eu acho que é 20 mil metros. Se a gente vai falar Então já de não pode parcelamento, parcelamento. se fala de parcelamento, não tem como ser menor que o módulo mínimo. Agora, a copropriedade, aí se você tem um conjunto de 5 proprietários com uma área X, você pode ter percentuais, inclusive inferiores ao módulo. Não tem mais Aliás, dividir esse isso. parcelamento, Eles vão dividir isso. o parcelamento na área rural, quem faz autorizar ou não é o Também Mas é zona rural, esse ponto só entendeu? Não, pode fazer o quê? Não tem nem, não é a área de expansão urbana que Na não verdade, leva ao restante. Então, nem sei Não posso Talvez tirar se é o termo infrações Talvez. ideais que está causando. A gente tirou só o ideal, né? Talvez seja por causa Porque o de meu diferença. entendimento você não pode fazer nada menor que o módulo mínimo. Então aí a fração é o módulo mínimo. Exato. Exato. É porque você não chama de lote, né? Agora eu não sei se tem aquela ideia de chama Você não chama de lote, você chama de fração, chama de porção, chama de... Marcelo falou. fração ideal É uma fração ideal. Você tem a área comum, você tem as coisas comuns, você tem as frações ideais. Se tiver uma fração Pode fazer. É verdade. uma burla, né?
Rural não sei. Só se você simplesmente chamar de tirar, como ele sugeriu, É que no rural a parte do nome fração, deixar parcelamento. Deixa eu pôr. teria a fração ideal se fizesse um condomínio. Não, mas então, mas aí que eu digo é porque esse instituto, esse artigo, está vinculado a um outro artigo lá da 66, salvo engano, o artigo, agora não vou lembrar. Que fala da fração mínima. Fração mínima também. Do módulo mínimo de até 40 e 20. Isso, exatamente. Então tem esses dispositivos estão amarrados. Eu acho que juridicamente o que eles estão dizendo nesse artigo é o seguinte: eu tenho um terreno lá de 20 mil com 5 donos. Vou fazer um inventário. O juiz decreta uma fração ideal para cada dono. É isso que ele está dizendo. Não pode. Não pode pedir. Ele não pode pedir. Oi? Ele não pode pedir isso. Lógico que pode. Eu não posso ter fração de 5 mil cada um. Ou 4 mil metros cada um. O que ele está dizendo é que cada pode ser dono de 20%, outro de 15%, mas outro quando de vender, 40%. Não pode dividir Então, às a vezes, área. Ele não pode, ele não pode dividir na venda. Nem na fração. Ele não pode parcelar, mas ele não pode no correr no inventário. Se você tem você não pode dividir por um número de frações inferiores ao módulo rural Não pode. no inventário. Não pode. Você pode definir como condominial. Como condomínio, é mas isso que eu estou como dizendo. propriedade de uma fração de no mínimo 20 mil. É uma própria Todos propriedade. são proprietários Ele está falando a mesma de coisa. uma fração de 20. É a fração ideal, quando chama. Mas assim, Juridicamente, se 4 familiares têm uma fração, um módulo, 20 mil metros quadrados, eles não podem parcelar. Não podem parcelar. Em 5 mil. Isso, com certeza. É isso. É isso que eu entendi aí nessa lei. Não, Então, não eu pode haver concordo um que tem que ser o ideal. parcelamento conforme a fração ideal. Parcelar fisicamente, né? Não pode parcelar fisicamente. 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 Esse é que é o Mas eu acho que o termo jurídico é a fração ideal. O pessoal compra Onde um é sítio e proibido o coloca parcelamento 200 que casas. resulte em área inferior ao módulo mínimo. Sem fração. Também acho que tiraria. Vendeu, Fração ideal. Então, mas não perde sentido quando eu tiro o ideal da palavra. porque eu ainda não estou. Essa fração Eu ideal entendo é perfeitamente quando se diz eu parcelamento do ponto de vista físico. Mas se no o ideal inventário eu tenho 4 irmãos numa área de 20 mil metros quadrados, eles vão ser os 4 Sim, proprietários, mas não proprietários vai ter um disso em copropriedade. Sim. Né? A rigor, Sim. cada um tem uma fração, a ideal, de 5 mil. Né? Não tem como impedir que o juiz determine. Não mesmo. Não Do mesmo. ponto de vista físico, completamente. É lógico que é possível. Eu não posso fazer 4 lotes de 5 mil. Eu e meus Não filhos pode, não não Você pode. pode ter frações ideais. Já, eu né? posso ter um Mas você sítio pode ter com fração esse. ideal Sim, e sim. dinheiro. Olha, isso tu Na diz hora que é que vem, proibido divide o dinheiro. parcelamento e não a propriedade. Isso, E o parcelamento é a fração ideal. Fração ideal. Isso é verdade. O termo Tá jurídico certo. de parcelamento é fração ideal. De 3, Então 4 vamos donos de suprir uma esse, mesma área. tirar esse. Tirar essa observação. Eu não alteraria esse parágrafo. Hã? Eu não alteraria esse inciso. Não, O que eu alteraria é ali distinto o ele parcelamento de pra não frações. mexer. volta a frações ideais, então. Aí você não precisa se Não, aí você não precisa se referir a isso em si. Pode apagar. Pode colocar frações. Pode ó. sumir com ele. Você sugeriu frações, pode deixar frações. Não, não pode. Não, Não ou, fica, pode. ou tira tudo, Ou tira tudo, Ou ou volta tira pra frações fração e ideal. deixa Não, parcelamento. para voltar, não, nem Melhor tirar tudo. Né? É. E por que não deixaria e resulta em área inferior ao módulo mínimo estabelecido, não no zoneamento rural, porque o zoneamento rural da APA está no outro projeto de lei, não tá? Não teria que ser estabelecido no módulo mínimo do INCRA? Tem que ser, porque eu acho Não, que mas o aí você município tira não do pode município deixar. a aí capacidade tem de o rejeitar. Deixa como tá. Você jogar lá, Sugestão aí. Talvez aí eles mudam a é regra mais federal. talvez aí é mais cidade, a observação município, de quem vai legislar, não é o zoneamento rural da APA, e sim A legislação federal. Eu também acho que é o módulo do Não, mas INCRA, é que aí legislação o que federal. acontece? Na 66, eles trazem lá, pelo zoneamento, que em determinados zoneamentos você pode 20 mil e outros 40 mil. Então, que é isso que eu não entendo na lei da Aí, violência. nessa lei, ele está falando zoneamento rural da APA. Tá.
Tá trazendo aí, zoneamento rural da APA. Qual é o zoneamento rural da APA? É a 66. Não, Era a lei 66. então, mas se eu estou citando aí zoneamento rural da APA, aonde que é a referência em relação ao Um lugar vai zoneamento? ser 20 mil, outro vai ser 40 mil. Não. Não, tudo Eu bem. tenho um aí anexo que falar de fala acordo. qual é o zoneamento, Não, eu então, faço a tá escorrado. referência Não, onde então, é o eu tô falando, zoneamento. Ele Então, não está fazendo, ele está muito amplo. E aí, de repente, faz um decreto que muda o zoneamento rural da APA, fica valendo. Então, acho que tá muito porque no plano de genérico. manejo, na parte do zoneamento, Pra mim, tem que seguir a ele legislação traz federal. o zoneamento. Por isso eu não. Ele traz zoneamento e traz os objetivos e as áreas de Então, mas gestão. se não aprova o 66 e aprova o 65, onde é o zoneamento rural? A gente não tem hoje um zoneamento rural, então você precisa estar vinculado a uma legislação federal. Não, nem E lá, elas lá não- ele fala, mas ele na 66 ele fala, mas ele não caracteriza. E na verdade, Mas mas não fala tem no artigo mapa, 4, esse ele zoneamento fala a tá no fração plano de mínima de manejo. parcelamento do imóvel rural. Fala assim no artigo 4. O artigo fala desmembramento e fracionamento do desdobro do imóvel rural. Mas você sabe qual área do território pertence a cada zona? O zoneamento está no plano de manejo. É, mas ele Mas não fala qual é Ele não referencia. Não. Ele não descreve o que é a ZMS e o que é a ZPN, por exemplo, entendeu? Ele fala a zona, aí se ele muda, é igual do plano diretor, lembra que foi obrigado a fazer o descritivo da zona? É a mesma coisa aí. A gente não está com o descritivo da zona. Só Então tá no fica plano de subjetivo, aí eles mudam o descritivo da zona, muda a regra. Não, e isso vai remeter a um outro problema que eu fui citado lá nas Que é o que eu acho que tem que trazer o Qual é a zoneamento característica do plano de manejo? do plano de manejo para essa. Sim, o plano de manejo é uma Acontece, uma amanhã- portaria, né? Uma Eles portaria ou definem resolução. aqui. Então a gente está fazendo uma lei com base numa resolução de portaria. Que Que amanhã muda a qualquer depois momento. vai mudar a pessoa lá, vai mudar e vai mudar, influenciar tudo isso aí. Isso é questão que nós no definem final só queremos zoneamento. discutir. Não, mas então, de Ambiental. repente eu acho que a gente pode fazer uma engenharia reversa do seguinte, de repente a gente está batendo gato porta. E 3 O negócio é o áreas. seguinte, se a gente está mudando uma lei com base numa resolução, que amanhã depois muda a pessoa lá, muda a resolução, vai mudar tudo Muda isso. aqui também. Então qual é o sentido da gente estar... Mas então, a gente está discutindo isso. A minha proposta é que o plano de manejo vire lei. E se colocar aí simplesmente na legislação Sabe, não pertinente. aceitar Mas a da legislação maneira vai como fazer está portaria. colocado aqui. Não. O plano de Não, manejo tem que ser portaria lei. não pode. Não é porque nós temos uma resolução federal Mas então, a respeito disso, tem que ser resolução. Nós no município podemos ser mais restritivos do que a orientação federal. Mas por isso que tá, da forma como tá, eu acho que mesmo Tá aberto. Mas Tá muito isso é amplo. uma coisa, mas aí está que, dizendo... qual é o zoneamento? Aí não tá falando, Você né? tem que terminar, você tem que definir na lei qual é o zoneamento da Daí ilha. ou Ou área rural, plano de manejo virar E aí ele está falando claramente, zoneamento rural. Então eu estou fazendo. Porque se Ou não fazer virar um zoneamento, decreto, ou fazer Mas a aí secretaria é o de plano de manejo Qual é que, esse zoneamento? que elenca, especifica tal coisa. Aí se mudar o plano de manejo, ele está lá especificado tal coisa. A gente fez uma proposta. Qual era a inclusive, proposta? Eu acho que tá muito seguro. Assim. Retiramos então. Não, espera, mas acho que a gente tem que fazer uma proposta, porque da forma como está estabelecido no zoneamento rural, o zoneamento rural tinha que estar ou demonstrado nessa lei, ou numa lei já aprovada. Exatamente. Mas não numa lei que vai ser aprovada, porque a gente não fica Mas inseguro. foi o que nós conversamos, né? Isso. E nós temos, na verdade, três opiniões. Né? A opinião do João é no sentido de que o plano de manejo passe por um processo de aprovação de lei específico. Tá. A opinião do Resgate Camburi é que o plano de manejo seja incorporado Nessa. a esse projeto de lei e ao outro, né? Porque ele tem a ver com o 65 e o 66. Só que a gente não discutiu o plano de manejo, né? A gente deu um parecer Não, no plano de não. manejo. Se ele incorporado aí, fica sendo Eu verdade. acho que Fica, porque fica porque tem muita Eu coisa. concordo com você, mas como a gente não deu parecer pro plano de manejo, a gente está dizendo que a gente está favorável ao plano de manejo na integralidade, porque a gente não deu parecer. Isso, a gente está incorporando o plano de manejo. Então, mas tem aí se incorpora um monte de coisa errada que vem no plano de manejo, um monte de incoerência que vem no plano de manejo. Porque o CMDU não deu um parecer Tem que pelo virar plano de projeto de manejo. lei. É assim? Entendeu? Porque assim, a ideia da Evangelina era que a gente incorporasse o plano de manejo nessa lei. Só que a gente, como CMDU, não analisou o plano de manejo. Então, se a gente pedir para incorporar o plano de manejo aí, a gente está tornando verdade tudo que está no plano de manejo, que a gente ainda não analisou. Essa é a sugestão
É que a gente estava fazendo lá. A gente parte do princípio, o resgate, que esse plano de manejo ele passou por um processo de discussão, segundo o pessoal do COGEAPA, segundo os técnicos da prefeitura, que esse é um processo que vem de discussão de muitos anos, né? De pelo menos 2, 3 anos. E se a gente está trabalhando uma regulamentação que diz respeito ao plano de manejo, não teria muito sentido, na nossa opinião, deixá-lo fora. Primeiro porque criaria lacunas, eu acho, da interpretação. E depois porque a gente está sujeito a eventuais erros, como vocês falam, do plano de manejo a qualquer momento, né? O que eu entendo nessa questão, Virginia, é assim, tanto a 65 quanto a 66, em diversas ocasiões afronta diretamente o Código Florestal vigente. O Código Florestal vigente e regras do INCRA. Ou são, dentro da hierarquia das normas, a gente está afrontando instâncias superiores. E outra coisa Isso também. pode gerar um problema muito intenso no futuro, porque, ao meu ver, pode trazer até uma insegurança jurídica em tudo da APA, porque tudo pode ser judicializado e questionado, ou seja, engessar tudo, tanto o andamento do plano de manejo, quanto algum outro empreendimento ou característica do desenvolvimento de alguma atividade rural. O Código Florestal é lei geral, né? Exatamente. É lei geral. Tipo, a APP aí, que quer estender e tudo mais, afronta direto, querendo aumentar, fazer uma servidão ambiental nas áreas rurais. A gente vai falar dele. Então, é aquele negócio, até que ponto a hierarquia das normas está sendo respeitada aí. Então, me causa muita estranheza tudo isso dessa forma, porque assim, é um prato cheio para judicialização e para atravancar tudo, dos dois lados, do lado do empreendedor e do lado ambiental, ou seja, o plano de manejo ser questionado à torta e direita e engessar uma coisa que está sendo estudada há 6 anos e tem muita coisa boa desse plano de manejo, mas também tem algumas coisas que trazem uma certa insegurança jurídica e que pode atravancar, colocar tudo em xeque. A minha opinião, não há conflito de competência na medida em que é mais restritivo do que a lei geral. Mas a gente acaba seguindo o que foi discutido aqui, no sentido de fazer aquela alteração dos artigos 5º e 8º, que a gente vai ver daqui a pouco. Deixa eu só colocar E de uma qualquer coisa. forma, Não é porque eu... Quando fala zoneamento rural da APA, o plano de manejo em nenhum momento fala qual é o zoneamento rural da APA. Ele trata de 5 zoneamentos: zona ambiental, zona de conservação geoambiental, zona de proteção de mananciais e zona de ocupação controlada, né? Ou seja, também não vai ajudar se a gente integralizar o plano de manejo, entendeu? Não vai estar respondido esse item, ele ainda vai estar frágil. Não, mas eu acho que existe esse mapa, viu, Karina? Eu já vi em algum... Mas aí não chamaria o zoneamento rural, entendeu? Aí o termo está errado, porque o zoneamento determina 5 zonas e em nenhum momento fala no plano de manejo zona rural. Entre essas 5 zonas. Se são 5 zonas, as 5 zonas... Esse não é o zoneamento rural do que tem no plano de manejo? Não, ele traz o zoneamento ambiental. E aí, aí ele coloca a de conservação da biodiversidade, conservação geoambiental, proteção de mananciais, manejo sustentável e ocupação controlada. Aí eu entendo que a ocupação controlada é o que está dentro do perímetro urbano e os restantes é rural. É o que está no perímetro Mas rural. precisa estar dito. Então, na verdade, é perímetro rural, e não Os zoneamento. carinhas têm razão, tem que estar dito, né? Então, perímetro rural, e não estabelecido no perímetro rural, e não no zoneamento. Agora, fora da área do zoneamento controlado. Agora deixa eu colocar minha opinião com relação ao plano de manejo. Não é porque o plano de manejo demorou 5, 6 anos para ser feito, elaborado, pensado, etc., que ele está bom, ele é ideal, está certo, está correto. Dizer que por causa desses 5, 6 anos que ele foi feito, elaborado, ele participou com participação popular? Não. Ele, na verdade, as reuniões que houveram foram reuniões de apresentação. Houveram pouquíssimas reuniões de discussão efetiva. O que foi levado de proposta não foi discutido, incorporado e mal teve retorno. Foi tudo feito só numa direção. Outra coisa, foi aprovado pelo COGEAPA com ressalvas. O próprio COGEAPA teve muita coisa que não concordou e foi aprovado. Não houve uma requalificação com relação às ressalvas que o COGEAPA fez. Não participou
O CONDEMA não aprovou. Agora, gente, isso é uma legislação, é uma lei. E CONDEMA não participa, o restante da sociedade de Campinas inteiro não participa, a Câmara não participa, e a gente vai ter que engolir isso como essa resolução? Não, tem que virar lei. João, a gente vai entrar em outro tema agora. Não, eu acho que a gente Porque tem que discutir você isso, falou, isso é essencial. O que você falou assim embaixo, porque eu participei de algumas poucas audiências públicas para a elaboração do plano de manejo, como produtor rural, como representante do Sindicato Rural de Campinas, como membro da APROAPA e do CONGEAP. Cara, tudo que a gente, que vieram nos questionaram, sequer aparece no plano de manejo. Você está coberto de razão. A única questão que é uma questão totalmente objetiva. A gente tem falado diversas vezes que é contra as subjetividades e essa lei, esse projeto de lei, ele faz diversas menções a um instrumento chamado plano de manejo, aprovado por portaria, e que ele não está sequer, ele não aparece aqui em canto nenhum. Quer dizer, uma pessoa para aplicar isso vai ter que procurar esse plano de manejo, porque esse plano de manejo, como portaria, está sujeito às nuances políticas enfim, que acontecem. Então, na verdade, o desejo nosso de introduzir o plano de manejo na lei é para resolver uma questão objetiva, de estar o documento ao qual a lei se referencia o tempo todo, ele está presente para conhecimento, pelo menos. Então, mas se ele está errado, nós vamos eu acho que dar o aval com ele. Porque plano de manejo é um documento com 535 folhas, gente. Não é brincadeira. É 1000, mas... Não, mas com os anexos, com os mapas e tudo mais, bate os 1.200 folhas. Texto mesmo texto são 535 folhas. Se virar lei, muito vasta. Se virar lei, como deveria, porque ele efetivamente cria limitações à propriedade, né? Ele cria direito de propriedade, ele cria limitações e cria no texto dele, né? Ele precisaria ser aprovado por lei. Mas o que ele está falando é o seguinte: se um texto de 500 páginas, se um inciso já causa tanta polêmica, imagina o que ele está se falando. Essa objetividade, ao meu ver, deveria ser mais bem elaborado o plano de manejo. É isso. E aí nós vamos incentivar a subjetividade. Ministério Público. Aí eu acho que essas duas leis a gente vai estar chancelando a subjetividade do plano de manejo. Que tem as suas virtudes, tem os seus defeitos, mas está aí e é uma resolução. Aí vai não concordo com o aumento do perímetro. Imagina amanhã depois, muda-se o secretário alguma coisa, a gente não está mais aqui, entra o pessoal e faz a resolução do novo plano de manejo de 2022 de Campinas, com 5 folhas. Onde está o aumento do perímetro da água? Não tem. Não tem. Tá aí o buchicho, essa conversa. Não, mas a gente não está analisando isso. Nós não estamos analisando isso. isso. Não, Nós não estamos analisando. Eu estou falando, uma das poucas palavras do Ministério Público foi dizer que eles são contra a ampliação do perímetro. E o restante eles querem ver democraticamente que uma coisa vai acontecer. Do perímetro urbano É o perímetro urbano na água. Mas então, eu acho que então esse item a gente teria que, na verdade, a gente não tem uma proposta para ele. O que a gente tem é um questionamento de qual a intenção do executivo ao fazer esse item. Porque o item ele não está claro. A gente pode mudar com a nossa concepção do que a gente quer, mas a gente pode correr no erro, porque eles não querem dizer isso que eu estou dizendo. A gente pode definir, né, esse planeamento rural, a partir do que o Rodrigo falou, que é o que não for as zonas de ocupação controlada. Sugerir, né? Então, mas e aí, só que aí é que a gente vai estar dentro do plano de manejo, que não é lei. Então, na hora que eles mudarem a zona de ocupação controlada, isso muda também. Muda aqui também. Então, esse que é o perigo, né? Bom, a gente pode fazer essa sugestão, mas eu acho que a gente tem que colocar também esse comentário. Precisa ser definida essa zona. Por lei. E da forma que você define um plano de manejo, você define em zonas, a zona só pode ser por lei. Como que você define uma portaria, um zoneamento? Plano diretor. Vamos. O ideal seria no plano diretor, mas como no plano diretor, esses projetos de lei, esse é o segundo. eles estão confrontando você define com a questão do zoneamento, o zoneamento da água foi apartado.
Vou ver Qual naquele deles? documento do Você COGEAPA. traz o conceito de zoneamento rural da água, não inciso desse 13. conceito. Segundo artigo. Segundo artigo. Fica Vou ver fácil. aquele documento da COGEAPA. Não, segundo não, artigo 3º. Vou ver naquele papel lá do COGEAPA se tem alguma Ah, coisa para ajudar a gente. Inciso 13. Bom, como encaminhamos? Na verdade, o inciso 13, na verdade, não é as funções ideais que está complicado aí. Eu Mas sei ele é colocar assim, o qual é o zoneamento rural zoneamento? e, talvez Apareceu esse o contrário, já inciso fazendo essas aí perguntas. não deixa claro o que é que ele quer e não existe zoneamento rural Porque aqui ou uma mesmo coisa quando nesse sentido. Tá, é só um detalhe. Rodrigo, o termo rural desse zoneamento foi acrescentado pela proposta de vocês, não? Não, Veja aí. na verdade, fala para definir, para Zoneamento da estabelecer, Como tá para aí? instituir o zoneamento ambiental não foi reconhecido e descrito em atendimento ao estabelecido no plano de manejo, página 60. Você pode ler o inciso 13 aí no seu. Você tem É o 13 ou o 4? É o inciso 13, né? O controle do parcelamento do solo na área rural no seu proposta, na sua proposta. Posso fazer uma proposta desse texto? Posso fazer uma proposta do texto? Pode. Assim, o controle do parcelamento do solo na área rural, onde é proibido o parcelamento em frações ideais que resultam em área inferior ao módulo mínimo rural e desvirtuamento do uso do solo na mencionada área. Tira o zoneamento, Eu achei tira a perfeito, eu APA. só acrescentaria uma coisa. Módulo rural fiscal vigente na região. Pronto. É o INCRA que estipula isso. Que basicamente no país inteiro é 20 mil metros É, quadrados. isso aí. É o módulo rural. Melhorou. Mas isso tem uma alteração na 65, né? Há uma alteração na 65. Propondo 2 módulos rurais. Na 66. Na 66, desculpe, na 63. Depois vai influenciar. Por que a gente vai E lá tratar lá eles citam essas zonas aqui. Por que a gente vai Mas e Mas se não for aprovada Eles a citam as 66? zonas, mas também Então, não... mas se não for aprovada a 66, Mas também não fica caracteriza. fica manco. Exatamente. Você quer que eu leia? Entendeu? É por isso que eu falei que Isso é importante, só se a lei ela já Acho que a redação dele. Porque é o seguinte, Pode repetir, por favor. vai tudo bonitinho, frações ideais Ideais. continuam, resultam em área inferior ao módulo mínimo rural, Rural. Fiscal vigente na região. e desvirtuamento região. de uso do solo na mencionada área. Rural da APA e desvirtuamento Não, do tira a rural. APA. tirar. Rural, Tira zoneamento. Módulo rural fiscal vigente. Eu não sou Não, você vai ter que tirar partidária de mandar suprimir botar o o fiscal. termo frações ideais, ficando a seguinte redação. Primeiro você tem que tirar isso. Você tem que dizer. É porque eu não estou escrevendo aí, eu estou Oi? escrevendo aqui. Ah, você está escrevendo aí. Ah, entendi. Sim, mas vai ter que mudar isso aqui, com Quer certeza. mudar o projetor? É alterar o texto. Eu acho que o projetor devia estar Porque é o ali para seguinte, gente. Evangelina, quando você fala em qualquer lugar, você fala módulo rural, todo mundo entende que é módulo rural fiscal vigente, fixado por lei. Isso é geral, é nacional. Isso. Só que aqui, não sei se em algum lugar do plano de manejo alguma coisa, alguém chega e fala o módulo rural em Campinas é isso. É, porque ele restringiu, né? Ele restringiu mais. Não, Mas é o INCRA que O determina. país fala uma coisa que o plano vai falar outra. Tudo bem, eu não vou. Eu vou acrescentar o fiscal. Cássio, eu vou acrescentar o fiscal então, né? O Fiscal problema. vigente. Não, vigente sim, né? Vigente aí já é. Não pode ser um que não esteja vigente, né? e desvirtuamento do uso do solo. Veja, ficou o seguinte, alterar o texto do inciso 13, né? Ficando a seguinte redação. O controle do parcelamento do solo na área rural, onde é proibido o parcelamento em frações ideais que resultem em área inferior ao módulo mínimo rural fiscal e desvirtuamento do uso do solo na mencionada área. Eu acho que ficou bom. O deputado fiscal no lugar errado. Pronto. Vamos lá. Esse eu acho que é rapidinho, esse próximo.